Glória a Deus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Você que está me assistindo em casa, abre a sua Bíblia. Eu sei que vai aparecer na legenda aí, mas eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Sabe por quê, irmãos? É muito importante nós termos uma identidade com a palavra do Senhor. Nos tempos difíceis, escute, nos tempos difíceis, você pode não ter acesso à internet para assistir o culto novamente, você pode não ter acesso às informações, a uma palavra de ânimo, mas você pode ter acesso à sua Bíblia. Você pode ter acesso à sua Bíblia, mesmo sem força, mesmo sem energia elétrica, você pode ter acesso, e ela é fonte de Deus para te abençoar. Então jamais despreze a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 1. Diz assim, Êxodo capítulo 20, verso 1. Então falou Deus todas essas palavras. Quem falou foi Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Escute, esse foi o primeiro dos mandamentos que Deus trouxe ao seu povo, quando se apresentou a ele lá no Monte Sinai, no deserto, a fim de que eles vivessem uma aliança com Deus, uma aliança com Ele, e assim pudessem desfrutar de uma vida abençoada, de uma vida plena nesta terra. Essa foi a primeira palavra de instrução que Deus trouxe para trazer um alinhamento naquilo que Deus queria fazer com o seu povo de Israel. Agora, eu quero que você abra comigo no livro de Daniel, capítulo 3. Livro do profeta Daniel, capítulo 3. Deus não faz nada, Deus não age, Deus não se move sem propósitos. Deus não fala nada se não houver um propósito. Daniel, capítulo 3, nós vamos ler alguns versos a partir do versículo 1. Diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, ou aproximadamente 27 metros. Levantou-a no campo de Dura, e a largura de 6 côvados, 2,60 metros aproximadamente. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, ou alguma tradução fala presidentes, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. De modo que se ajuntaram então os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então o arauto, o apregoador, apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, escute, e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora
lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina ou da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, prostraram-se. Prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Amados, é notório que nós temos ouvido muitos sons, muito barulho, como se fosse uma música orquestrada. Você já percebeu? Já parou para analisar isso? Você liga a televisão e só se fala das mortes, que se acumulam em números absurdos. Você liga o rádio e só se fala das mortes, da falta de vacinas, que o Covid matou e matará centenas e milhares de pessoas em toda a terra. Você busca nas mídias sociais, você pega o celular, busca nas mídias sociais e não se fala de outra coisa. A não ser que a Covid cresce sem controle e governantes buscam de todas as formas, com lockdown, sem lockdown, com distanciamento social, com uso de álcool gel, mas as mortes continuam levando a todos a acreditarem que o fim, que é o fim, e que você não escapará disto. Não é assim que estamos vivendo? Não parece uma música orquestrada? E tudo isso para quê? Para levar todos a se prostrarem diante do medo. Para levar todos a se prostrarem diante do medo. A quem você tem se prostrado? A que você tem se prostrado? Pois ao que você se prostrar, você o adorará. Escute isso. Ao que você se prostrar, você o adorará. Amados, a arma do inimigo sempre foi a intimidação e o medo. Essas sempre foram as suas armas. Sempre foi o que ele usou para intimidar, para aprisionar, para limitar as pessoas. Agora, observe a instrução que Deus trouxe ao povo de Israel quando estava se preparando para a batalha. Abra lá em Deuteronômio capítulo 20. Olha só, capítulo 20, versículo de 1 a 4. Diz assim: quando saíres à batalha contra teus inimigos e vires, olhares os cavalos, os carros e o exército mais poderoso que o teu, ou numa outra tradução, o povo maior em número do que tu, não o temerás. Porque o Senhor, o teu Deus, que te livrou da terra do Egito, conforme o pastor Marcelo estava lembrando aqui, este Deus está contigo. Quando vos achegardes ao combate, presta atenção, o sacerdote virá à frente e falará ao povo, dizendo: ouve, ó Israel, hoje vos achegais ao combate contra os vossos inimigos, que não desanime ou amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco a combater contra os vossos inimigos, para os salvar, para salvar-vos. Escute, meu amigo, meu irmão, você que me assiste aí, o Senhor é claro
em instruir que não devemos ter medo diante do tamanho do inimigo ou do problema, pois o Senhor está conosco. Nós temos que entender isso. Ele acrescenta ainda que o sacerdote, presta atenção, ele deveria se posicionar à frente e levantar a sua voz para trazer direção, trazer força, trazer fé, a fim de que o povo enfrentasse o inimigo e os vencesse. Pois o Senhor, presta atenção, o Senhor entraria na guerra e daria vitória a eles. A instrução, irmãos, para combater o medo é tão importante, era tão importante, que os oficiais deveriam sair pelo exército e dizer, olha só, versículo 8 desse mesmo capítulo. Os oficiais continuarão a dizer ao povo, presta atenção, qual é o homem medroso e de coração covarde ou tímido? Volte para sua casa. Escute, ó. Volte para sua casa, para que o coração de seus irmãos não se desanime como o seu coração. Escute o que eu vou dizer. O medo é como um vírus que contamina as pessoas ao seu redor. Escute, é muito importante. O medo é como um vírus que contamina as pessoas ao seu redor. É por isso que eu preciso entender e reconhecer que eu não posso viver refém, prostrado ao medo. Não permita, dizia eles, não se permita que o medroso fique no exército. Pois é melhor, presta atenção, ter um homem a menos na batalha do que um medroso contaminando o coração e a fé de todo um batalhão. É melhor ter menos número, menos gente, mas ter todos soldados corajosos, crendo no Senhor dos Exércitos, que nos dará a vitória. Você não precisa de número, você precisa de coragem. Você não pode ser refém do medo. Ei, você, marido, pai, para de ser medroso, para de se prostrar diante do medo. Assuma uma postura de coragem para defender a sua casa, para defender a sua esposa, os seus filhos de todo mal. Precisamos nos posicionar. A quem você tem se prostrado diante do som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música que eu e você estamos ouvindo todos os dias? Olha o que o rei Davi escreveu, Salmos 27, versículo 1, diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então ele pergunta, a quem temerei? E ele continua, o Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei? Eu pergunto para você nesta manhã, você que está me assistindo aí, você que está participando comigo, você que está colado com a gente, o Senhor é a sua salvação? O Senhor é a sua força e a sua luz? Então por que você está prostrado diante do medo? Por que você está prostrado diante do medo? Temos sofrido. Amados, eu não estou dizendo, presta atenção, eu não estou dizendo que o vírus do Covid não existe e que não tem levado muitos à morte. E trazido com isto muita dor, muita tristeza a amigos e familiares. Absolutamente não. É notório. Está aí, nas nossas fronteiras. Nós temos sofrido e chorado com os que têm perdido seus entes queridos. Nos solidarizamos com cada dor de perda, com a perda de cada um, com o sofrimento. Às vezes não é nem uma questão de perder, mas passar por tudo isso, trazendo a dor, trazendo às vezes a falta de esperança. Nos solidarizamos com isso. Nos colocamos na eira, na brecha, colocamos o ombro debaixo da carga. Temos orado todos os dias por todos aqueles que estão enfermos.
Mas isto não pode me levar a me prostrar diante do medo. O medo, escute, o medo atrai o mal. Olha só, Jó 3:25, diz assim: o que eu temia me veio ou sobreveio. O que eu receava, isto me aconteceu. O medo atrai o mal. O medo atrai aquilo que exatamente você teme. Se torna um ponto de acesso, se torna um ponto de conexão. O medo te rouba de viver o milagre. Você lembra dos discípulos? Mateus capítulo 4, 14, 25 a 30, diz assim: na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, ou tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro então: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo então do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, ou sentindo o vento forte, teve medo. Imediatamente ele começou a afundar. Então ele clamou: salva-me, Senhor. Sabe, irmãos, o medo roubou de Pedro o milagre de voltar ao lado de Jesus andando sobre as águas. Você já parou a pensar como seria a experiência de Pedro? Nós destacamos tanto que ele afundou, e ele afundou mesmo por causa do medo. Mas você imagina que se ele voltasse ao lado de Jesus, andando sobre as águas, e entrasse no barco, como ele seria e olharia os outros 11? Como seria diferente a sua expectativa, a sua experiência? Sabe, irmãos, o medo rouba de mim e de você o milagre que você espera, o milagre que você deseja. Pedro queria andar sobre as águas, Pedro queria viver essa experiência, mas o medo roubou dele. O medo impediu que os moradores de Gadara recebessem a palavra da salvação e os milagres de Jesus. Depois dele trazer a libertação, aquele homem que estava endemoniado, que vivia nos sepulcros. Está lá em Lucas 8:37. Então toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor ou medo. Então Jesus, entrando ele no barco, voltou para Galiléia. Jesus queria não apenas curar um homem ali, Jesus queria fazer os milagres ali naquela terra, naquela região. É uma região que fica do outro lado do mar, da Galiléia. Mas eles estavam com medo e disseram: olha, vai embora, retira-te daqui. Quantas vezes o medo impede você de receber a verdade, de receber a palavra do Senhor, de receber o milagre de Deus na sua vida, a oportunidade que te bate na tua porta. O medo impediu que o servo do rei trabalhasse e multiplicasse o talento que ele havia recebido. Está lá em Mateus 25, de 24 em diante, diz assim: chegando porém o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantastes e ajunta onde não espalhaste, porém, não espalhasse, e com medo, escondi na terra o teu talento. Com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu.
Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: servo mau e negligente. Servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, olha só, tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10. Irmãos, o medo nos paralisa, o medo nos impede de viver e trabalhar, o medo nos impede de conquistar e avançar nas promessas de Deus. O medo nos limita, nos cega, o medo nos faz refém. O medo em muitos se torna um Deus e os leva a se prostrarem diante dele. A quem você tem se prostrado? O medo se tornou o seu Deus? É o medo que tem governado a sua vida e o seu viver? Vamos voltar lá para o texto de Daniel. Daniel 3, a partir do verso 8. Ora, no mesmo instante que se acharam alguns homens, astrólogos ou caldeus, e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da harpa, ou o som da trombeta, ou da buzina, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens aí, judeus, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, não estão nem aí para a sua ordem. A teus deuses eles não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, de sorte que estes homens foram levados à presença do rei. Disse-lhes então Nabucodonosor: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, bom é, ou estejais prontos para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, pois isso será melhor para vós, porque se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só, irmãos, o inimigo sempre trabalha com ameaças a fim de que você seja dominado pelo medo. Ele sempre vai te ameaçar, ele sempre vai fazer um barulho para intimidar você, para afrontar você, para levar você a recuar. Olha, eu vou te dar uma nova chance. E seria bom. Olha o que diz o verso 16. A resposta daqueles três homens. Responderam então Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. E presta atenção, se nós formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Agora presta atenção, se Ele não livrar, fica sabendo, ó rei,
que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos ou nos prostraremos à estátua de ouro que levantaste. Escute. Quem conhece e confia em Deus, sabe que Ele é poderoso para fazer qualquer coisa, inclusive guardar e livrar você de morrer de Covid ou qualquer outro mal. Essa é a posição, irmãos. Eles sabiam que deveriam se prostrar e adorar apenas ao Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Eles conheciam a verdade, eles conheciam a vontade de Deus. Sabe, queridos, o mundo pode até ceifar a sua vida aqui na terra, mas jamais poderá tirar de você a vida eterna com Deus. Essa tem que ser uma verdade para guardar o seu coração. Esse tem que ser um pilar na sua vida. Olha o que Jesus disse, presta atenção. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não temais. Temei antes aquele que pode destruir ou fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Escute. Diante de tantas mortes, as pessoas não deveriam se voltar para Deus? Não deveriam estar voltadas para Deus e para a sua obra, para o seu querer? As pessoas não deveriam buscar a Deus. Irmãos, nós estamos há 1 ano vivendo nesse assunto de pandemia. Nós vemos pessoas, às vezes até de dentro da igreja, se afastando do Senhor. Sim ou não? As pessoas lá fora falam mal do presidente, do governador, do prefeito, falam de tudo, são contra tudo, contra todos, mas não se voltam para Deus. Não o buscam. Quantos têm se curvado ao medo? Quantos têm se prostrados ao medo? Quer ver? Quantos não saem da sua casa com medo do Covid, mas vivem pecando sem nenhum temor a Deus? Sim ou não, irmãos? Você não precisa sair de casa para pecar. Hoje, um dos assuntos mais discutidos aí, nos problemas conjugais, é o conflito, é a pornografia, as guerras internas. Quantos? Será que não era o momento de nós pararmos e nos voltarmos para Deus, aquele que efetivamente pode apenas não tirar a nossa vida aqui na terra, que é passageira? Como disse o salmista, é como uma névoa que começa pela manhã e logo ao meio-dia se desfaz. Será que nós não devíamos buscar ao Senhor? Será que nós não deveríamos voltar-se a Ele? Para clamar a Ele, para se prostrar diante dEle, para se render a Ele. Olha o que fez, o que Deus fez na vida daqueles 3 homens. Presta atenção, acompanha comigo aí, versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava. Meu irmão, olha como o diabo é sujo, é cínico. Meu irmão, qual é a diferença de uma fornalha quente e uma fornalha 7 vezes mais quente? Vai queimar do mesmo jeito, sim ou não? Mas é assim que o diabo trabalha, para te intimidar. Olha, mandou aquecer 7 vezes mais. Ele mandou trazer os homens mais fortes do exército para prenderam eles. Nós vamos ler aí. O diabo sempre vai trabalhar para amedrontar a você, para falar que vai te destruir, para falar que vai acabar com você, que não tem jeito, que não tem saída. Mas olha o que Deus faz. E ordenou, versículo 20, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego.
Meu irmão, qual é a diferença? Lançar no fogo. Meu irmão, esse fogo aqui é um fornalho, é um buraco assim, ó. Lançá-lo no forno. Meu irmão, se está preso, se está amarrado ou solto, qual a diferença? Você vai queimar. Para os lançasse na fornalha do fogo ardente. 21, então esses homens foram amarrados com seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e suas vestes, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Imagina como estava quente. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Agora presta atenção. Então o rei Nabucodonosor espantou-se e levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens amarrados ou atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Meu irmão, quando você não se prostra diante do medo, e sim diante de Deus, Ele vem ao teu socorro, Ele vem te salvar, Ele vem te soltar, Ele vem te proteger. Ainda, escute, ainda, se você quiser aplaudir, aplaude. Escute, ainda que você seja lançado na fornalha, ainda que você seja lançado no problema, ainda que você seja lançado na guerra ou na luta, Ele virá te soltar e te salvar. É assim que funciona o nosso Deus. Deus vem ao teu socorro para te salvar. Olha o verso 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se então todos aqueles papa-anjos, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, contemplando esses homens, estavam vendo esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Eu quero dizer uma coisa: quando você não se prostra diante do medo, quando você se prostra diante de Deus, você vai ver o sobrenatural dele acontecendo na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, meu irmão. O fogo não teve poder sobre eles. O fogo é poderoso, irmãos. Tem um ditado que fogo para cima e água para baixo ninguém segura, não é? O nosso Deus segura. O meu Deus, o seu Deus, pode combater e destruir o poder do fogo na sua vida. Continua. Eles, contemplando esses moços, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado. Meu irmão, o cabelo você passou perto do fogo, não é assim? Não precisa pegar no fogo. Nem os seus mantos se mudaram, nem havia cheiro de fogo ou de fumaça neles. Eles estavam intactos. Eu quero dizer uma coisa, quero profetizar nessa noite, ou nesta manhã. Se você se prostrar diante do Senhor e não diante do medo, nenhum mal chegará na sua casa. Pode bater do lado, pode bater perto, pode acontecer, mas não vai entrar na sua casa, na sua vida, na sua família, porque o seu Deus está ao seu lado para te salvar. Nós precisamos crer na verdade de Deus. 28. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Irmãos, presta atenção. A gente está pensando que Nabucodonosor conhecia o nosso Deus. Não conhecia, não. Mas diante do testemunho
Diante do milagre, não há quem não glorifique a Deus. Não há quem reconheça o poder de Deus. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. 28 ainda, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Então, por mim, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nascido em língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como esse Deus. Escute, de reprovado, insano e perseguido, Sadraque, Mesaque e Abidnego passaram a ser referência do Deus Todo-Poderoso na terra. Assim será sobre você. Quando você se prostrar, quando você não se prostrar diante do medo, prostrando-se apenas diante do Deus Todo-Poderoso, Deus não apenas virá para ti trazer livramento, mas usará a sua vida, usará o seu testemunho para propagar que há apenas um Deus que livra, que cura, que liberta e que salva nesta terra. O grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Sadraque, Mesaque, Abidnego, o Deus do Marcelo, o Deus da Rosângela, o Deus da Selma, o Deus do André, diga o seu nome, o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. É assim que vão te conhecer. É assim que você vai ser conhecido na praça. É assim que você vai ser conhecido na sua rua. É assim que você vai ser conhecido no seu trabalho. É assim que você vai ser conhecido na sua descendência. O seu Deus, o meu Deus, o Todo-Poderoso fez o sobrenatural na minha vida, na minha casa, na minha família, porque Ele é o meu Deus. Aleluia! Ei, chegou a hora de você assumir o seu lugar. Chegou a hora de você assumir o seu posicionamento em Deus. Chegou a hora de você tomar uma posição de coragem, de fé, de confiança naquele que te guarda, naquele que te salva, naquele que te livra, naquele que te sustenta. Esse é o Deus El Shaddai. Esse é o Deus Todo-Poderoso. O fogo não tem poder sobre ele. A água não tem poder sobre ele. O Covid não tem poder sobre ele. Praga alguma vai chegar na sua casa. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o nosso Deus. Se aproprie dessa verdade. Se aproprie dessa verdade. É assim que vamos viver nesse tempo. Não prostrados diante do medo, mesmo com a ameaça de homens, mesmo com a fornalha mais aquecida, mesmo com os homens mais fortes ou qualquer outra ameaça, nós sabemos em quem temos crido e estamos certos que Ele é poderoso para nos salvar. Aleluia! É assim que nós vamos viver. É assim que nós vamos ser reconhecidos. É assim que nós vamos ser identificados. Sabe por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Fique em pé na sua casa. Assuma um posicionamento em Deus. Se coloque diante do Senhor. Comece a falar com Ele. Feche os seus olhos e comece a orar. Se preciso for, peça perdão. Peça perdão por você ter de alguma maneira se prostrado diante do medo nesses dias. Se preciso for, se arrependa. Confesse diante dele o seu pecado. Faça com Deus uma aliança para apenas se prostrar diante dele. A partir de hoje,
Diga-lhe que o medo não mais controlará a sua vida, mas será o Espírito Santo que conduzirá você em tudo que fizer. Proclame com a sua fé, proclame com fé e confiança. Você enfrentará os exércitos dos inimigos e os vencerá, pois você sabe que o Senhor está ao seu lado. Declare que você é um homem, uma mulher de fé, de ousadia, de coragem, e que você será instrumento para propagar as verdades do reino dele nesta terra. Confesse que você será alvo dos milagres. Diga: eu serei alvo dos milagres de Deus nesta terra. Confesse que você contará esses milagres para engrandecer o nome dele aonde você estiver. Aonde você estiver, você proclamará o nome dele. Feche os seus olhos, comece a orar.